Põe as mãos no seu coração, feche seus olhos. Pai, não um culto religioso, Senhor. Não, Senhor, mas a Tua presença. A Tua presença, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Pai querido, Santo Espírito de Deus, ensina-nos, Senhor. Não há nada mais glorioso, Senhor. Oh, Senhor. Palavras que trazem vida, enchem o coração, lavam a alma. Palavras, Senhor, que curam, que abençoam, que libertam. Palavras de vida, como o Senhor disse e diz. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Vem, Santo Espírito, vem, Jesus. Mais uma vez, Senhor. Que o Senhor não encontre em nenhum de nós a turbulência das inquietações, da ansiedade, ou as coisas da vida, Senhor, preocupando. Mas que o Senhor encontre, Senhor, o coração disponível para o Senhor, alma voluntária, os nossos sentidos, verdadeiramente em Tua presença, Senhor. Pois quando se está diante de Ti, Senhor, quando alguém se põe diante do Senhor, é tremendamente enriquecido, Senhor. Nosso Deus, fale conosco e opere, Senhor. Opera, Senhor. Opera, pois reconhecemos que o ser humano sem o Senhor é nada. Não somos nada sem o Senhor. Jesus, obrigada por tudo. Senhor, queremos sim, queremos compreender, queremos entender, queremos mais do Teu Espírito, mais da Tua presença. Vem, amado nosso, se está alguém aqui, Pai, com o coração inquieto, se está alguém aflito, socorre, Senhor, toma a Tua direção, acalma esse coração. O Senhor é tremendo, Senhor, para curar e libertar espírito, alma e corpo, tomar a frente das batalhas. O Senhor mesmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E hoje nós estamos, o nome de Jesus, como estamos há mais de 4 meses estudando sobre a fé. Uma exigência de Deus. Quer andar com Deus? E Deus é invisível, você não vê. Mas a palavra, a própria palavra nos apresenta a Deus. E quando você contempla a criação de Deus, você diz: meu Deus, como é que eu não cheguei antes? Então vamos lá. Quem é esse Jesus, irmãos? Quem é esse Jesus? Os discípulos naquela tempestade no lago, que se levantou, as ondas se levantaram tão revoltas que diz a palavra que eles estavam em perigo. Eles acordaram Jesus. Jesus levantou-se, repreendeu tudo, repreendeu a fúria do vento, repreendeu as águas. Esse não é o nosso assunto propriamente hoje, mas é tremendo, porque tudo se acalma diante da voz do Senhor Jesus, da palavra viva que é Jesus. Tudo se acalmou na hora, no mesmo instante. E os discípulos ficaram tão impressionados que eles perguntaram uns aos outros: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Porque a humanidade, irmãos, não deu crédito a Jesus. Porque ainda hoje tanta gente rejeita parar e ouvir um pouquinho. Porque quando para e ouve, é claro, se não abrir o coração para desejar conhecê-lo, Jesus não vai sair entrando pela garganta de ninguém, pela cabeça muito menos. Mas quando o coração se abre, o Espírito Santo, ele ilumina. A verdade se esclarece dentro de cada um. Você diz assim: meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes? Essa é a realidade, irmãos. Então, quem é esse Jesus, irmãos? Quem é esse Jesus que a Bíblia diz que todos os anjos lhe obedecem, estão ao redor do seu trono? Quem é esse Jesus que acalmou a tempestade, que paralisou os ventos? Quem é esse Jesus? A simplicidade, mas é incrível. Jesus era Deus e Ele é Deus. Isaías, mais de 720 e tantos anos antes de Jesus vir ao mundo, ele falou que o menino viria.
Só que ele falou como se o menino já tivesse vindo. Por que tanta certeza? Porque a palavra de Deus, irmãos, é infalível. Depois que o Senhor Deus libera a palavra dele, ela se cumpre, ela não volta vazia para ele. Então, se ele disse que ele faria, seria impossível que não fizesse. Para que o povo de Israel não tivesse dúvida nenhuma a respeito da pessoa de Jesus como Filho de Deus, Isaías então profetizou e falou: estamos procurando conhecer um pouquinho melhor, à medida em que Deus vai nos abrindo, porque onde Jesus estiver, irmãos, Satanás não vai conseguir nada. Mas ele é tentador, ele é enganador, o diabo é enganador, tentador, enganador, mentiroso, pai da mentira. E enquanto o entendimento não for bem claro, for cristalino, a pessoa, ela pode ir para a melhor igreja da face da terra, mas se não dá atenção à palavra de Deus, se não abre o coração para conhecer Jesus, corre o risco do diabo enganar. Você vê que ele é tão astuto que ele tentou com Jesus. Você vê que no deserto ele tentou Jesus 3 vezes. A primeira coisa que o diabo tentou fazer com Jesus foi levantar uma dúvida. Ele, se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornar 40 dias sem comer, sem beber, 40 dias. Né? A Bíblia diz 40 dias e 40 noites. Então, sem comer nada. Se tu és filho de Deus, seja aqui, que Deus é esse? Que pai é esse? Que pai é esse? Você fica aí 40 dias sem comer nada, que pai é esse? Então, se você é um filho de Deus mesmo, pronto, olha lá. Então, Satanás ele é muito astuto, irmãos. Às vezes, em coisas simples, o diabo tenta enganar. Então, gente, Isaías anunciou Jesus exatamente como aconteceu. 720 e tantos anos depois, a virgem concebe, Maria e José são noivos, se casam, a festa de casamento do judeu. O casamento para o judeu é uma coisa fenomenal. É fenomenal, é extraordinária. E, em regra, a festa durava no mínimo uma semana inteira. E eles ficavam felizes com os noivos presentes ali na festa e tal. Então, antes que eles consumassem o casamento, o anjo veio falar com o José. Você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. O título diz o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Dá uma paradinha. Então, aqui já está bem claro, tá? Desposou porque casou. Então, antes de se unirem, consumando o casamento, ela já se encontra, não é? Já tem concebido pelo Espírito Santo. Então, já está ali a concepção do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. Versículo 19. Então, José, seu marido quem é casado, então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, gente. Olha, gente, muitas pessoas, irmãos, escutam e não levam a sério. Algumas até, olha, é terrível quando você ouve pessoas escarnecedoras, irônicas, que querem ironizar coisas santas e sagradas de Deus. Cuidado se você empresta seus ouvidos para isso. Toma cuidado, porque tem gente para tudo nesse mundo. Gente zombadora, escarnecedora das coisas de Deus. Só que nunca se dão bem. O perigo é esse. É lamentável.
o Espírito Santo colocou no ventre da Virgem o verbo vivo, a palavra de Deus. Forma-se ali um menino, sem que José tenha tido contato nenhum com Maria. Maria, contato nenhum com José. Então, o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, ali trabalhando no ventre da Maria, e o versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque por ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Deus conosco, ou seja, Deus vem do céu, toma a forma de um menino, Deus na terra. Marca essa página aqui, a gente volta aqui já já, e vai no livro de profeta Isaías, no capítulo 7, livro de Isaías, rapidamente, só para confirmar isso aqui, justificando essa realidade tremenda. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías dizendo, vamos juntos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel. Então, Emanuel traduzido, Deus conosco. O que Isaías estava dizendo? Ó, Deus vem à terra. Deus vem à terra. Deus vem à terra. Uma virgem vai conceber. Uma virgem vai conceber. Então, pelo Espírito Santo. Ô, irmãos. Ô, povo de Deus. Se a pessoa não tiver o coração aberto, vai dar espaço para o diabo, gente. As coisas de Deus são de Deus. Ele quis assim, foi glorioso, e é glorioso em extremos, você entender isso, saber que só Jesus Cristo lava pecados, o único sangue que Jesus aceita, que Deus aceita para lavar pecados do ser humano, para dar a cada ser humano a possibilidade, literalmente, né, a condição de ter uma nova história na sua vida. Isso é tremendo demais. Então, Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus desce do céu, e vem dessa forma extraordinária. Claro que tem um entendimento real a respeito disso, porque Adão pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, e ele era um ser humano de carne e osso. Deus entregou tudo nas mãos de Adão. E Adão resolveu atender os apelos de Eva, que deu atenção ao diabo, e resolveu obedecer ao diabo. Então, o Senhor Deus, né, Emanuel, Deus conosco. Então, Deus desce do céu, toma a forma de um menino. Pelo poder do Espírito Santo, aquele menino é concebido e ele nasce nesse mundo, filho do Deus Altíssimo, o único que tem o poder de lavar pecados pelo seu próprio sangue. Fantástico demais. Mas vamos voltar ainda no menino lá em Mateus, só para confirmar isso aqui, tá? Sim, dá uma paradinha. Vamos aqui. Você está no capítulo 7, olha só. Vai no capítulo 9, no versículo 6, a certeza de que eu falei. Capítulo 9, só virar aí 2 páginas ou uma, conforme a textura da sua Bíblia. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem lê comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É tremendo demais, né, gente? Se fôssemos falar desse versículo aqui, acho que ficaríamos vários cultos. Porque o menino nos nasceu, ainda não tinha nascido, 720 e tantos anos. Mas como Isaías fala isso, irmãos? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela saiu da boca de Deus, ela não volta vazia, ela tem que se cumprir. Ou seja, Deus não mente, não volta atrás. Agora cabe a cada um buscar, né? Ouvir. Então Isaías anuncia a vinda de Jesus ao mundo. Isaías diz, ó, o menino nos nasceu. Ou seja, ninguém tira isso
Ninguém pode mudar isso. A realidade é que Deus vai à terra e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Gente, às vezes pessoas buscam conselho com pessoas, conselhos, opiniões. E quanta gente se arrebenta porque não busca conselho de Deus, irmãos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, porque Jesus vem no tempo dos reis, no tempo dos monarcas, e o poder era demonstrado através daquela capa vermelha, não é? Então, o poder sobre seus ombros, para dizer, ó, Jesus desce com o poder celestial, ele desce com todo o poder de Deus, ele vai à terra para lavar pecados, ele vai para salvar, ele vai para libertar, o poder está nele. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o único que quer os filhos eternamente com ele, tremendo, garantia de vida eterna, o príncipe da paz. Está aí esse mundo sem paz, essa turbulência toda por rejeição a Cristo. Muita gente fica perguntando, mas cadê esse reino de Cristo? Cadê esse reino de Deus que não aparece? Cadê? Meu irmão, tudo começa dentro. Quem recebe Jesus ganha um novo coração. Ou seja, o coração é totalmente refeito. O interior se enche de paz, de certeza, de segurança. É a presença de Deus. Tudo começa dentro. O Espírito Santo nos ensina tudo e diz que do coração procedem as saídas da vida. Quanta gente um dia entrou dentro de uma igreja ou parou para ouvir a palavra, estava pensando em acabar com a vida ou até em acabar com alguém, e abriu o coração, Jesus entrou e se desarmou completamente, encheu o coração de paz e se tornou uma nova criatura num instante. Isso é tremendo, só Jesus tem esse poder. Voltando lá então em Mateus. Então eu vou voltar agora no versículo 20. Então, eu vou voltar no versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso então aconteceu, não é? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Então acabamos de ler lá em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Agora olha o 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha, irmãos, isso aqui, tá? Quebra muitas ideologias e até mesmo religiosidade de pessoas que ficam dizendo que Maria não teve contato com José para o resto da vida, até Jesus nascer. José não toca em Maria, porque Jesus Cristo, que está dentro do ventre da Virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo, sem contato carnal. Por isso, só o sangue de Jesus tem poder de lavar pecados. Não que o sexo no casamento seja pecado, ao contrário, santifica o casamento. Mas Jesus veio do céu, enviado por Deus, e o Espírito Santo foi quem trabalhou no ventre da Virgem. Então, o Espírito Santo. E aí, o versículo 25, ele desmascara isso, dizendo: e não a conheceu. A palavra conhecer aqui seria a intimidade do casamento. Só que houve um limite de tempo, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Você lê em outras partes das Escrituras que Jesus teve irmãos e irmãs. Aí volta a religiosidade a dizer: irmãos na fé, irmãos na fé. A Bíblia separa muito bem os irmãos dos discípulos. É muito bom esclarecer isso para que não haja confusão. José e Maria namoraram, noivaram, casaram,
Só que Deus a escolheu, pessoa maravilhosa. Você imagina que menina não deve ter sido essa, para Deus escolher entregar o seu único filho a ela. E o Espírito Santo ir lá no ventre da Virgem, sem que ela tivesse contato com o José em nada, e dizer a ela. Porque aqui o anjo fala com José. Mas dá uma olhadinha comigo em Lucas, no capítulo 1, rapidamente. Passa aí, você passa Mateus e passa Marcos, e encontra Lucas logo no capítulo 1. É lindo demais isso aqui, irmãos. Vamos então? Lucas, no capítulo 1, versículo 26, também fala do nascimento de Jesus. Hoje a leitura está um pouquinho mais extensa, mas é muito gostosa. Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Está vendo, irmãos? Então, para que não houvesse nenhuma confusão de informação, de realidade do céu, um anjo falou com José em sonhos, e agora um anjo vem falar com Maria. Ele se materializa, ele aparece para Maria. Aqui onde que Maria estava dormindo, José teve um sonho. O anjo falou com ele. Aqui Maria. Então, para testificar que esse casal foi escolhido para Maria conceber, virgem, para gestar o Filho de Deus e os dois criarem o Filho de Deus. Jesus foi um menino, mas era Deus. Emanuel, Deus conosco, Deus na terra. Precisa acabar, irmãos, com esses pensamentos religiosos de fantasiar as coisas, porque isso aqui é uma realidade. Então, Maria agora tem a notícia de que no seu ventre vai estar o Filho de Deus, o único Filho. E eles têm de dar o nome aqui de Maria, o seu nome será Jesus. Coloca o nome de Jesus. Aí o versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ué, mas trono de Davi, seu pai? Se o pai é Deus? Literalmente, irmãos, o trono de poder que Deus estabeleceu em Davi, para dizer: Davi, a tua descendência vai reinar sobre este trono, e será um reino eterno. Teria que ser alguém do céu, somente um, Jesus. Então, continuando aqui, a conversa do anjo, o anjo explicando para Maria, eu vou repetir o 32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ah, mas se é na casa de Jacó, na árvore genealógica de Jacó, então na descendência de Abraão, os judeus natos, os judeus literalmente de consanguinidade do Abraão. Então não tem nada a ver conosco. Quem foi que disse para você? A Bíblia diz na carta aos Gálatas que todos os que vivem da fé em Jesus Cristo são herdeiros da bênção de Abraão. A bênção de Abraão chegou até nós. Vamos aqui, eu vou ler o último versículo, que eu vou passar para essa parte agora, para a gente adiantar e todo mundo entender que quando Deus enviou Jesus, ele veio primeiramente para o judeu, mas já veio direcionado para o mundo inteiro, para a salvação de qualquer pessoa. Não, pastor, é só do judeu. O que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus não entrou na nossa vida e se nós não o recebemos. Por que ele diz através do evangelho de Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho aos judeus? Não, a toda
criatura. Então, só terminar essa parte aqui, 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Olha que coisa. Então, Maria virgem, ela questiona o anjo. Certíssima. O raciocínio dela está perfeito. Se eu não tive contato nenhum com o varão, como é que... Versículo 35. E respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso é profundo, irmãos. Por que Jesus é o único que pode purificar pecados? O único, cuja eficácia do perdão é completa, eternamente completa. Por quê? Porque ele vem do céu, pelo Espírito Santo, nasce neste mundo e ele é o Filho de Deus, o único. Então, só o Filho de Deus tem poder para lavar pecados. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu escuto pessoas que aceitam a Jesus e ficam tão duvidosas a respeito de coisas tão simples. Se abrir o coração, irmãos, vai entender com toda tranquilidade. Então, vamos entender. Deus quis ter um filho e, através desse filho, salvar o mundo. Mas o mundo rejeitou esse filho. Poucos o receberam. Multidões estavam atrás de Jesus no Oriente Médio. O evangelho se espalharia para o mundo inteiro rapidamente. Mas a perseguição foi implacável. Por quê? O diabo não queria o Salvador nesse mundo. O diabo conheceu muito bem a Jesus quando ouviu a sua voz. Esse é o meu Criador, esse que me criou. Eu estou reinando aqui na terra. Eu quis tomar o trono de Deus lá no céu, quis ser igual a Deus. Ele foi expulso do céu. Criou o seu reino, montou o seu reino aqui na terra. Só que agora Jesus desce à terra. O Senhor de tudo, ele desce ao mundo. Então Jesus Cristo, o anjo, está dizendo para Maria que Jesus é santo. Então só ele tem poder de lavar pecados. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, este é o 6º mês para ela. Aí o 37. Porque para Deus... Então, o anjo está explicando para Maria, olha, nada para Deus é impossível. Ele fez assim porque ele quis fazer assim. Então, Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus, ele é Deus que vem ao mundo e vem para salvar quem quiser ser salvo. Só é lamentável que muita gente rejeite a Cristo. Lamentável em extremo, lamentável em extremo. Está aí o diabo fazendo a bagunça, fazendo essa farra toda, dominando corações, dominando pensamentos, jogando pais contra filhos, filhos contra pais, assassinatos em família, arrebentando cada um com os sentimentos que alimenta, cada um vivendo aí, né, do jeito que quer, ou que se arrasta, ou que pode, enfim. Deixa eu só esclarecer, né, já que é um estudo da palavra, esclarecer algumas coisas. Então, eu disse, gente, existe muita religiosidade atrapalhando o bom entendimento das coisas espirituais. Então, essa história de que José e Maria, tá, ficaram casados e o resto da vida não se tocaram, você leu em Mateus, até o nascimento de Jesus. Aí Jesus nasce, aí José e Maria têm filhos. Não, pastora. Bom, irmãos, eu prefiro crer na Bíblia. E você? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vou pegar uma parte bem objetiva que nós vamos lá no versículo de número 53 até o 57. Vou pegar até o 58. Então, Mateus 13, 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estas maravilhas? 55. Gostaria muito que você lesse comigo em voz alta. Lê comigo. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria?
e seus irmãos, Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então Deus quis assim, irmãos, que Jesus nascesse numa família, tivesse um pai terreno, uma mãe terrena, como exemplo de família, como exemplo de paz. Tá? É impressionante a confiança de Deus, né? Maria, cuida do meu filho. José, cuida do meu filho. Fantástico, né, gente? Eu, quando paro para refletir isso, gente, fantástico demais. Então Jesus, ele vem do céu pelo Espírito Santo. Então até Jesus nascer, não houve toque de José e Maria. E aí Jesus nasce. Então agora eles levam uma vida de marido e mulher normal. Então Jesus tem irmãos e tem irmãs. Aí a religiosidade por aí, não, mas esses irmãos eram discípulos de Jesus. Ao contrário. Os irmãos de Jesus a princípio não o aceitaram. Jesus sofreu exclusão por parte dos irmãos. Literalmente excluído pelos irmãos. Os discípulos andavam junto de Jesus. Os irmãos não queriam Jesus por perto. Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Acima do capítulo 7 tem um título. Você lê comigo? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Dá uma paradinha. O único que demonstrou incredulidade quanto à ressurreição de Jesus foi o Tomé. O Judas vendeu Jesus. O Tomé demonstrou uma incredulidade, não creu na ressurreição, mas andou junto de Jesus. E os outros discípulos andavam juntos, principalmente o Pedro, Tiago e João, que andavam sempre ao lado de Jesus, e até Jesus os levava para momentos de oração. Então, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Isso é muito comum, né, irmãos? Que pessoas rejeitem aqueles que dão bons frutos, que se apegam a Deus, até hoje são criticados e fanáticos, isso e aquilo. Versículo 1, capítulo 7, João 7, 1. João, capítulo 7, versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, olha aqui, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Está aqui, irmãos. Os irmãos separados dos discípulos. Vai lá para a Judéia, que os teus discípulos te acompanhem. Os irmãos disseram isso. Ou seja, sai de perto da gente. Antes dos irmãos de Jesus converterem, irmãos, porque Tiago da epístola, é irmão do Senhor Jesus. O Tiago que andou ao lado de Jesus, o apóstolo, um dos 12, foi decapitado, foi morto. Então, os irmãos de Jesus, eles demonstravam uma certa vergonha de Jesus, tipo, é um religioso, é diferente, e só fala de Deus o tempo todo, é um chato, é um religioso. Como muita gente exclui e rejeita pessoas espirituais. É impressionante isso, tá? Muita gente rejeita assim. Se você, numa conversa, quando se conduzir dentro da palavra, procurar alertar a pessoa, te dizer uma coisa simples, você tentar corrigir alguém que planta maldição na sua vida, você dizer, não fala isso, isso não vai ser bom, a pessoa logo critica. Ai, vocês crentes, a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Os irmãos de Jesus demonstravam isso. Tanto que eles dizem abertamente, sai daqui. Ou seja, sai de perto da gente, some daqui. E vai lá para a Judéia, vai lá com os teus discípulos. Eu vou continuar lendo. Versículo de número 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. O que eles pensaram? Ah, você quer aparecer? Fica aí fazendo milagres, fazendo não sei o quê, a multidão te seguindo, quer aparecer, quer nome famoso. Jesus é o contrário.
Jesus multiplicou pães e peixes, saciou a fome de uma multidão com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Despediu a multidão, foi para um canto para orar, sozinho. Saiu fugindo de todo mundo, não ficou esperando aplausos. O que estão falando de mim? Jesus nunca procurou isso. Pelo contrário, você vê a forma como ele se conduziu, a forma como ele veio. A simplicidade de Jesus é uma coisa impressionante. Então você vê os discípulos de Jesus, o juízo que eles fazem de Jesus, juízo de valor, lá embaixo. Quem você é? Quer ser famoso? Sai daqui. Vai lá, ninguém quer ser famoso, fica aqui dentro dessa terrinha, desse quadradinho aqui. Vou repetir aqui, versículo 3, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras. Alguém de vocês já ouviu alguém da tua família já disse, você não quer ficar enfurnado dentro da igreja? Vai para a tua igreja. Quem já ouviu isso? Eita, Jesus amado. Você só quer saber de Bíblia? Pois é. E quando eles passam apuros, em que porta eles batem? Na nossa. Pelo amor de Deus, ora por mim, ora por mim. Tem hora que você olha assim, misericórdia. Quanta pobreza, né? Aí, mas não sou fanático? Muito bem. Aí, completando o versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, ou seja, aparece, vai brilhar no mundo. Pelo contrário, irmãos. Jesus condenou o brilho do mundo. Sedutor, enganador, perigoso. Então, numa simplicidade, mas quem era Jesus? Porque ele era tão diferente. Diferente em quê? No comportamento, nas palavras, na sua forma. Porque, mas quem era esse Jesus? Aí eu tenho que voltar lá em Isaías para mostrar uma coisa tremenda. Vai lá em Isaías, no capítulo 53. No versículo 7. Ele foi oprimido. Vamos juntos? Isaías 53, 7. Vamos lá? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Está vendo? Jesus veio cumprir a missão que o Pai lhe deu. Jesus veio para salvar o mundo, entregando a sua própria vida. Então a pessoa de Jesus, Jesus Cristo, o Filho, como o anjo disse para o José, o anjo disse para Maria, que o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo e seria o Salvador do mundo. Era o Santo que veio para salvar o mundo. Então, gente, o único que tem poder de purificar pecados, o único que tem poder de garantir vida eterna, o único que é o príncipe da paz, que dá paz aqui neste mundo, é aqui. No céu é plena paz. As pessoas precisam de paz aqui, como nós precisávamos, e Jesus entrou no nosso coração. E a gente vê esse mundo tão sem paz e tão sem Deus. Muito bem, é tremendo demais. Uma das maiores semelhanças do verdadeiro cristão com Deus está exatamente na forma de falar. Eu falava nos cultos anteriores, quando uma pessoa está debaixo de pressão e opressão, algumas reagem, né? Muitas reagem de diversas formas, diferentes formas. Mas uma coisa é certa, a pessoa debaixo de opressão e de pressão violenta e injustiça, ou seja, passando por injustiça, a pessoa está sofrendo uma injustiça, pressionada. Ou ela fica abafada, ou ela murmura, arrebenta, solta a língua, ou ela literalmente dá o grito e
De repente bota tudo a perder. E Jesus debaixo da pior pressão. Você vê os irmãos dele, no caso. Antes dos judeus prenderem, do sumo sacerdote mandar prender, de Judas, né, dar aquele beijo. Beijo, né? Como é que pode? Um beijo. Não, mas não é, irmãos. Você vê pais matando filhos pequenininhos, crianças. Quantas vezes não deram um beijinho naquele filho, né? E aquela criança, quantos beijinhos não deu naquela mãe, naquele... Sim ou não? Misericórdia. Caramba, e não era o beijo do bandido chamado Judas, né? Fez um beijo sincero e o diabo ainda consegue atuar num ou outro, né? O que é o ser humano? Só uma abertura para ver como o diabo é sagaz e consegue mexer com sentimentos humanos e num minuto ou virar toda a história, né? Você vê, Jesus foi rejeitado pelos irmãos. Irmãos considerados assim, porque filhos do José, filhos da Maria. Sai daqui, sai daqui. Agora ele vai preso, sabe tudo que vai passar. E ele, como ovelha muda. Por que ele faz isso? Para cumprir o plano de Deus, a salvação do mundo. Se a gente para pensar, irmãos, que tem gente que não sabe segurar a língua em momento nenhum. Nem por amor a Deus. Tem gente que é de Jesus, irmãos, não segura a língua em momento algum. Fala o que quer, fala o que pensa, solta a língua. E se for ofensa, ofensa. E sai dali como se nada tivesse acontecido. Caramba, o que é isso? Jesus. Então, quem é Jesus, meu Deus? Que tem esse controle, que tem, não é? que se submete ao Pai dessa forma para cumprir um plano até a morte para a salvação do mundo. Então, é o único, irmãos, o único que pode levar ao céu, levar a Deus, levar a presença de Deus, lavar os pecados e tudo que um ser humano precisa, ele tem. A paz. A chave que reina e domina para abrir qualquer porta. Tudo isso está aqui, Jesus. Agora, irmãos, o mundo espiritual, meu Deus. Aí, como nós vimos semana passada, o diabo, Jesus vai ensinar num templo, ele vai ensinar, e o diabo conhece aquela voz. Epa, o meu Criador, aquele que me criou, que criou todas as coisas. Com certeza o capeta pensou, peraí, ele está aqui na terra. É quando ele grita, vieste destruir-nos? Vieste destruir-nos? Ah, irmãos, eu quando vejo evangélicos com medo de macumba, com medo disso, com medo daquilo, eu digo, meu Deus, por que não procuram conhecer um pouquinho, conhecer Jesus, o Salvador, o Onipotente, aquele que veio do céu, trazendo todo o poder para abençoar aqui na terra? Por quê, irmãos? Porque tanta gente que abre a boca para falar, eu sou de Jesus, também abre a boca com tantos medos, também abre a boca para falar besteira, também abre a boca debaixo de opressão e solta a língua. Caramba, que isso? Então o demônio gritou, ah, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha Satanás apontando a santidade de Jesus. Sabia? Jesus vem do céu, José não tem contato com Maria, Jesus é concebido, cresce no ventre da Virgem como um menino, mas ali dentro está Deus, Emanuel, Deus conosco. Aí ele nasce, cresce e vai e se oferece e começa então a trabalhar para a salvação da humanidade. Mas não só isso, irmãos. É a maior glória a salvação eterna, mas ele veio trazer ensinamentos, comunhão, religar o ser humano a Deus, o ser humano aqui nessa terra, ter o Espírito de Deus, ser dirigido por Deus. Ai, pastor, o que eu preciso? A coisa mais simples, dar ouvidos. Às vezes o cristão, irmãos, fala, ora, faz promessa daqui, faz voto dali, faz voto dacolá, e a vida está toda embananada, está toda emaranhada, e a vida não anda. E Deus diz assim, para e escuta. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1.
Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Todos achamos? Quem lê comigo? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. Quanta gente depois de se converter, irmãos, quer manter conceitos próprios, conceitos sociais, conceitos religiosos, tomando a frente da palavra de Deus. Mas eu não penso assim. Mas eu não vejo dessa forma. Aí eu pergunto, o que adianta essa pessoa dizer que se converteu? Existe um mundo espiritual no qual nós vivemos. O diabo atua, está atuante e é mais do que atuante aqui nesse mundo. Jesus, em poucas palavras, ele esclareceu, ele ensinando, disse, olha, o ladrão, ele veio na minha frente. Eu estou parafraseando. Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ponto. Ponto e vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, antes de Deus formar o Adão, Satanás já tinha sido expulso do céu. Já estava com 1/3 daqueles anjos que estavam com ele, que quiseram vir, que tiveram a liberdade de escolha. E Deus não obriga ninguém a servir. Então, ele montou o seu reino aqui na terra. Aí Deus, Emanuel, Deus conosco. Então, Deus envia Jesus, o verbo, a palavra, ao mundo. E quando Jesus aparece encarnado na forma de homem, o diabo se apavora e diz, ô Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste destruir-nos? Você desceu do céu para nos destruir? Às vezes o cristão não leva isso em conta, irmãos. Tem medo de tudo. Por que não coloca Jesus no coração de verdade? Por que não procura conhecer Jesus? Está aqui, ó, quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé. Entrou na casa de Deus, guarda o pezinho. Mete debaixo da cadeira, da poltrona, da longarina, seja lá do que for. Mete debaixo do banquinho. Tem igreja por aí pelo interior, tem um banquinho de madeira. Nós ficamos muito tempo com cadeirinhas de plásticos enquanto igrejas estavam sendo construídas. Bota o pezinho ali debaixo e se inclina a ouvir. É essa simplicidade, irmãos. É essa simplicidade que muita gente não tem. Por isso, está aí agora, irmãos. Quanta gente destruída, porque não parou antes para ouvir o Criador, o Senhor de tudo, que conhece todos os segredos e que tem todo o poder. Satanás, ele faz a bagunça dele com seus demônios das formas mais diversas. Você vê, dizer que José e Maria nunca tiveram filhos, nunca conviveram, que Maria foi virgem. Maria foi uma menina maravilhosa, se não fosse, Deus não teria escolhido para ser a mãe de seu filho. Mas está ali na Bíblia. Os irmãos de Jesus não queriam por perto. Vai lá para os teus discípulos, vai para os teus discípulos. Então o cristão tem que parar, irmãos, com esses conceitos, com essa religiosidade, se voltar para a simplicidade da palavra, dizendo, eu quero conhecer Jesus, Ele é o meu Salvador. Ele verdadeiramente veio do céu para me salvar, para nos salvar. Ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, ou seja, conselho verdadeiro, conselho bom. O melhor conselho é o de Deus, é o de Jesus, é o da palavra de Deus. Satanás, ele tem horror a Jesus. Satanás, ele tem horror a Jesus. Ele engana a humanidade das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Mas quando dá de cara com Jesus, meu irmão, e pode ter certeza, qualquer demônio, de longe, sabe muito bem quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Não é o fato de ser uma pessoa religiosa que tem Jesus. Tanto que o diabo que afrontou Jesus já estava na sinagoga. Ele já estava no meio religioso. Quando ele deu de cara com Jesus, foi que ele se apavorou. Ou seja, chegou o verdadeiro, o dono da terra, o dono de tudo. Chegou quem tem todo o poder. Chegou o Criador.
Ou seja, o soberano chegou. Foi o que Isaías disse. O principado está sobre os seus ombros. Ou seja, ele é soberano. Então, gente, como é feliz quem abre o coração, recebe Jesus e vive essa simplicidade, porque Jesus viveu nessa terra uma simplicidade incrível, incrível. Quem é esse Jesus? Às vezes as pessoas dizem, quer saber desse Jesus? Para com isso. Para com isso. Meu Deus sou eu mesmo, meu Deus é meu dinheiro, meu Deus só... E se coloca acima de tudo. Irmãos, todo o mundo espiritual, todo, reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus, estremece, ele só não obedece. Enquanto ele puder enganar a humanidade inteira, e uma coisa que ele gosta demais, o diabo gosta demais, que a humanidade pense que ele, diabo, não existe. Porque aí fica mais fácil para ele atuar na humanidade, quer ver? Se uma pessoa descobre que outra que tem ódio dela, tem um demônio, o demônio aqui que é o fim dela, essa pessoa que é vítima desse ódio de alguém cujo demônio quer destruí-la, ela vai fazer o que Jesus manda. Amai a vossos inimigos. O que eu vou fazer? Eu vou começar a orar por ele. Se eu puder, eu vou dar o jeito dele encontrar Jesus, ou dela encontrar Jesus. Desviou o foco. Em vez de lutar contra a pessoa fisicamente, vai lutar contra Satanás, que é o verdadeiro inimigo, o verdadeiro adversário. Olha que coisa simples. Para terminar, irmãos, porque os cristãos precisam despertar para valorizar o ter Jesus. Jesus de verdade, Jesus a palavra viva, Jesus na pessoa do Espírito de Deus. Porque Jesus Cristo recebeu do Pai, a soberania, do poder, da autoridade. Tudo o Pai colocou no Filho. E principalmente no seu nome. Gente, é tremendo. Que isso, pastora? Carta aos Filipenses para a gente terminar. Quem é Jesus? Carta aos Filipenses, capítulo 2. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Versículos de 8 a 11. De 8 a 11. Quem lê comigo? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Único, irmãos, único. Único, um só Deus, na pessoa de Jesus. Único que tem todo o poder, Jesus. O que recebeu do Pai, soberania. Ou seja, filho, você agora é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. O poder está na tua mão. Agora Deus fez mais. O nome. Então eu vou repetir aqui, versículo 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Olha só, achado na forma de homem, forma. Ele era Deus, forma de homem. Então Deus veio ao mundo, tomou a forma de homem, para desfazer o que Adão havia feito. Então Adão vende a humanidade, entrega para o diabo, afasta de Deus. Aí Jesus vem para fazer o contrário. Ele vem derramar o sangue para comprar, lavar os pecados e reaproximar, reconciliação com Deus.
Jesus Cristo, o único que tem esse poder. Então, por isso nós cristãos assumimos Jesus, usamos o nome de Jesus, seguimos unicamente a Jesus. Então ele toma forma de servo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, um único nome, que é sobre todo nome. Então o nome de Jesus, ele é maior que qualquer nome. Ai pastor, eu fui vítima de macumba, foi o espírito tal que mandaram para cima de mim. O nome de Jesus é maior. Mas pastora, doença tal, um caso raro. O nome de Jesus é maior. Pastor, uma ameaça, o nome de Jesus é maior. Os cristãos precisam conhecer Jesus, irmãos. O nome de Jesus é o maior de todos. Não tem nada acima dele. Absolutamente nada. Ninguém. Por isso digo, é coisa grande demais, irmãos. É aceitar no coração com simplicidade. Então, o nome. Aí o que o nome de Jesus, só o nome. Por isso que o demônio se apavorou quando viu Jesus aqui na terra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O que isso significa? No céu, os anjos. Na terra, os seres humanos. E debaixo da terra, os demônios. Sentido figurado, céu, terra e debaixo da terra. Céu, anjos, terra, seres humanos, debaixo da terra, o inferno. Quer dizer que Deus entregou a Jesus todo o poder absoluto. Absoluto. O maior poder, soberania, soberania. Por isso que o cristão tem que criar essa confiança no nome de Jesus e não precisa ter medo de nada. Sem Jesus, o ser humano é nada. Com Jesus, Jesus é quem dá a vitória. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus.